Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. E se liga, ó, a gente vai para mais uma aula brabíssima a respeito de dinâmicas migratórias internacionais. Se caso você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, vem comigo que a gente vai estar papirando, vamos estar dando o máximo de exercícios e conteúdos e tudo mais para a sua aprovação, principalmente na prova da SPSEC. Então, por favor, eu peço foco total, não deixe de, se caso houver dúvida, de tirar essas dúvidas aqui nos comentários que eu vou estar tentando ao máximo estar respondendo vocês. Já falei muito, muito obrigado por tudo, só por você estar aqui eu já estou feliz. Toca a vinheta. Volta comigo, quer ter acesso a tudo esse quadro? Não se preocupe. Bota aqui, ó, bonitinho, o quadro para que você possa ver toda essa informação que está aqui, colocada justamente para vocês no foco principal para a sua aprovação. Vem comigo, se liga, assunto de dinâmicas migratórias. Para isso, já vamos começar a entender sobre as lógicas da migração, as migrações no geral. Migrações, elas são um deslocamento populacional. Esse deslocamento populacional, você tem que entender a proposta básica dentro dessa ideia. Ela deve ter diferença dos meios administrativos. Ou seja, não é me mudar de um bairro para outro dentro do meu próprio país, dentro da minha própria cidade, não. Eu preciso ter movimento entre cidades, ou se houver diferenças entre distritos, ou entre estados, ou entre províncias, ou entre países. Aqui, claro que se a gente está falando das migrações internacionais, a gente vai focar muito justamente nas migrações entre países, tá? Principalmente colocado. Se liga que migração é um movimento populacional. Esse movimento ele pode ser de entrada ou ele pode ser de saída. Foca aqui comigo, se liga. Quando há uma migração de saída, a gente chama de emigração. Ou seja, pega esse E aqui, pensa como exportar. Emigrante é o cara que exportamos, ou seja, ele sai daqui e vai para outro local. Uma grande quantidade de brasileiros tem saído, o emigrante brasileiro tem procurado justamente locais e moradias em Portugal, na União Europeia. Destaca-se justamente essa saída. Já a imigração se trata nada mais, nada menos que a entrada justamente de pessoas. Destaca-se justamente nessa ideia que a gente pode pegar esse de importar e jogar diretamente para o imigrante. O imigrante é aquele cara que, teoricamente, esse cara ele entra no país, ou seja, o imigrante haitiano, ele busca entrada justamente no país. Ele busca a tentativa de entrada. Imigrante, o cara que chega. Se liga que a gente pode ter escalas temporais na nossa análise. Por exemplo, a escala pendular é aquela minha escala onde acontece diariamente ou pode até ser semanal. O cara que vai de um lado para o outro. Ele justamente é uma marca presente nas regiões metropolitanas, onde ele sai de um espaço para outro, justamente visando o emprego, por exemplo. Então, todo dia ele acorda, se arruma, sai da sua cidade e vai para uma outra cidade para trabalhar. Se ele sai de uma cidade e vai para uma outra cidade trabalhar, justamente ele está provocando uma migração. Essa migração a gente tem que entender que ela é uma migração pendular, ela é uma migração diária. De dia ele vai para o trabalho e no final do dia ele volta para casa. Então ele faz essa migração de um lado para o outro, muito sempre presente nas regiões metropolitanas. Já as migrações temporárias é aquela migração onde uma pessoa ela vai e ela tem a previsão de volta. Quero destacar aqui muito forte o que o Demetrio Manioli vai falar sobre a chamada drenagem de cérebros, ou seja, a saída de cérebros.
pessoas muito estudadas de países menos desenvolvidos, ou também chamados países periféricos, organizam as suas malas e vão trabalhar no exterior. Claro que essa drenagem de cérebros, isso gera uma remessa de dinheiro que volta para o seu país de origem. Mais de 400 milhões em dinheiro chegam a ser flutuados por ano, justamente saindo de um lado e indo para outro. Se liga que muito desses cérebros que acabam saindo em um determinado momento, eles acabam retornando em outro momento. Aí a gente conhece justamente como a circulação de cérebros. Quando eles retornam com uma maior qualidade de vida, eles retornam empregando, eles retornam dando maior ideia de empreendimento, ou seja, ele retorna dando melhor qualidade de vida justamente àquela população que estava no seu país. Então, a gente destaca justamente a chamada migração sazonal. Destaca também a migração temporária, destaca também a migração sazonal, que é aquela migração que ela está ligada a períodos do ano onde ela é ciclicamente repetida. Ou seja, sempre final do ano, dezembro e janeiro, a gente tem pessoas que vão para casas de praia justamente ficar com a sua família finalzinho do ano. No outro ano, eles retornam justamente em fevereiro ali para a sua casa para retornar à vida, as crianças irem para a escola. Isso daí é uma migração sempre cíclica, que se repete todo ano. Se liga que quando a migração ela envolve períodos de ciclos econômicos, tá? Ou seja, envolve também a questão de ciclos climáticos, ou seja, pessoas que sempre saem em períodos de seca, depois eles retornam em períodos mais chuvosos à sua casa, a gente chama justamente daquela migração de transhumância. Migração de transhumância é justamente essa ideia. Aquela migração cíclica que ela sempre se repete todo ano, principalmente envolvendo o clima, envolvendo os setores econômicos. Destaca também sobre a chamada migração definitiva. Deixa eu colocar, eu sempre esqueço aqui os acentos. Definitiva é aquela que gera permanência, ou seja, a pessoa ela sai e ela vai de fato ir para aquele local e morar naquele local, como o caso do chamado êxodo rural. A gente pode dar um destaque que a classificação justamente das migrações pode ser de voluntários, ou seja, movimentos livres. E são esses os movimentos, de fato, que mais têm presença em toda a migração mundial. Migrações justamente de movimentos livres, que a gente destaca justamente nesse intuito. Também temos a migração forçada. Aquela migração forçada é aquelas pessoas que elas saem em busca de refúgio em outros países, principalmente em casos de trabalhos análogos à escravidão ou na época da escravidão, ou casos de perseguições religiosas, perseguições étnicas, entende? O caso, por exemplo, de perseguições políticas, aí a gente tem aquela migração forçada para um determinado local. Já aquela migração controlada é aquela que há o controle numérico de quem entra e de quem sai, então sempre pode entrar 500 mil imigrantes. O Brasil adota justamente uma migração controlada no período varguista ou de controle ideológico. Eu só vou aceitar uma determinada ideologia e não aceito uma outra determinada ideologia, como o caso de xenofobia, principalmente na questão de aspectos a países árabes islâmicos. E aqui, justamente, nós temos a classificação das migrações. O porquê essas migrações acontecem estão nos fatores de repulsão e de atração. Quero dar um destaque para vocês, justamente, sobre os fatores de repulsão. Os fatores de repulsão são aqueles fatores que, teoricamente, eles estão ligados justamente, podem estar ligados a problemas socioeconômicos, ou seja, falta de emprego, empregos pagando muito pouco, então esse cara ele prefere sair da onde ele está e ir para espaços onde tem de fato uma empregabilidade melhor. Ou o caso, por exemplo, de guerras e perseguições.
vamos dar o destaque justamente às migrações compulsórias, como é o caso das migrações forçadas, como é o caso da Guerra da Síria, onde eu tenho uma saída em massa de pessoas justamente buscando se estabelecer em outros espaços. Também nós temos as chamadas migrações naturais, aquelas migrações, quer dizer, migrações de desastres naturais, melhor falando, são aquelas migrações que geram imigrantes vulneráveis. Nós tivemos o caso do Haiti em 2010 com um grande terremoto e que uma grande quantidade de haitianos se localizaram em Brasileia, no Acre, e em Tabatinga, no Amazonas, vindo para o Brasil e pedindo justamente espaço de moradia no Brasil. Isso daí é uma migração provocada por desastres naturais. Quero destacar que problemas econômicos, busca de melhorias econômicas, se destaca a maior quantidade justamente também das migrações internacionais, dando destaque para fatores de atração, por que pessoas vão para um determinado local. Quero dar o destaque justamente sobre condições políticas que favorecem essas ideias, além também de ambientes econômicos, melhoria, possibilidade de melhorias de vida, então as pessoas justamente vão nesse intuito, além também da afinidade linguística ou proximidade dos espaços. Então, para isso que as pessoas normalmente vão, e é por isso que as pessoas justamente saem. Fatores de repulsão expulsando pessoas, fatores de atração atraindo pessoas de fato, tá? Então, a gente tem essas condições políticas muito bem pensadas no geral e muito bem colocado para vocês cada uma das características das migrações internacionais no geral. Quero dar um destaque para um pequeno histórico da industrialização, não, mas da migração, entende? No mundo. Quero dar um destaque para o início das migrações, que se falava muito em nomadismo e também sedentarismo, dando destaque a locais, normalmente locais ecúmenos, que são aqueles locais com forte entrada, quer dizer, de pessoas, porque eram locais favoráveis à minha ocupação. Por exemplo, posso dar um destaque muito claro a deltas de rios, a presença de rios, a planícies, locais favoráveis ao processo de ocupação que justamente colocava a entrada de pessoas. Já locais anecúmenos, como locais como os desertos, e aí nós temos vários povos que habitam o deserto, nós temos locais, por exemplo, em povos montanhosos que também são de difícil acesso, a gente vai ter justamente uma maior migração, um maior nomadismo em áreas consideradas justamente ecúmenas. O nomadismo é aquela migração por busca de melhores condições, de recursos naturais principalmente. Então as pessoas elas se movem buscando melhores recursos naturais justamente na sua vivência, justamente no seu aspecto. Além do mais, nós também vamos ter o período da Idade Média. O período da Idade Média, nós vamos ter uma forte ligação, principalmente se ligando à Europa e se ligando à Ásia no geral, tá? Uma forte ligação de pessoas fazendo essa mobilidade Europa, Ásia, Ásia, Europa, muito bem colocada. Além também da forte expansão do islamismo, crescendo sobre áreas do norte da África e também sobre a Ásia, no Oriente Médio, brecado ali pelo chamado Planalto do Tibete e aos montes Urais um pouco mais em cima. Então, nós vamos ter uma grande expansão, principalmente por essa ligação de rotas comerciais Europa e Ásia, além também da grande expansão islâmica nessa região. Destaque para a expansão marítima europeia. Nesse momento, a gente começa o grande colonialismo de fato. Aqui, o grande colonialismo se destaca principalmente visando as grandes migrações forçadas de negros escravizados que eram jogados principalmente para as regiões das Américas, tanto da América do Norte, América Central e América do Sul. Além do mais, uma forte partilha imperialista moveu os europeus
para as áreas justamente da Ásia e também para as áreas da África, tá? No colonialismo europeu, principalmente, que jogou europeus para essas partes do mundo em direção às suas colônias. Também se destacam as perseguições religiosas, onde fundamentaram países na Oceania e também fundamentaram o caso dos Estados Unidos, as suas 13 colônias, onde alguns perseguidos religiosos iam para essa região justamente começar uma nova lógica, principalmente em terras estadunidenses. Mas, de fato, o início das grandes migrações, deixa eu botar aqui minha setinha, não posso ficar sem a minha seta corretamente aqui colocada. As migrações no século XIX e as migrações no século XX. Quero dar destaque à saída em massa de europeus, principalmente no século XIX e também no século XX, em destinos à América do Norte, centro-sul do Brasil, principalmente sul, São Paulo, a entrada de italianos, alemães, entre outros, a Argentina, Uruguai, Chile, Austrália, Nova Zelândia, a Sibéria, Rússia, Argélia e África do Sul. Então eu tive uma saída em massa de pessoas, de europeus, para diversas partes do mundo e se destaca sim o caso dos Estados Unidos em atração desses europeus. Numa política de atração de imigrantes chamada de Homestead Act, ela valorizava mais os norte-americanos de fato, mas forçando uma ocupação ao seu oeste americano, ele diz que qualquer imigrante de fato que se estabelecer como um cidadão próximo, né, ali naturalizado ou algo do tipo estadunidense, ele poderia ter uma terra durante 5 anos cuidando dela, aquela terra ficaria para ele em teses gerais, tá? Então, essa política de atuação do chamado Homestead Act, eu tive uma grande chamada de pessoas para entrada principalmente nessas regiões dos Estados Unidos. Além de uma saída de japoneses fortíssima devido à chamada Era Meiji, tá? Justamente no início do século XX. O Brasil, por exemplo, recebe uma penca de japoneses, uma grande quantidade de japoneses que vão se localizar em parte no Rio de Janeiro, em parte em São Paulo, destacando, por exemplo, o bairro da Liberdade, tá? Nas grandes migrações de 1908. Além do mais, nesse século XX é quando a gente vê uma mudança na característica justamente do local de atração. Ou seja, em vez do local de atração ser fora da Europa, no século XX as coisas vão mudando aos poucos e a Europa agora passa a ser o centro, que antes era o centro da repulsão devido às guerras mundiais, agora passa a ser o centro de atração justamente de imigrantes nesse sentido. Destaca-se que em 1945, devido à Segunda Guerra Mundial, 40 milhões de europeus estavam fora de seus países. Isso mostra essa forte migração repulsora da Europa por todo o mundo. E aí é o nosso foco justamente da análise. Claro que a gente também pode fazer uma análise um pouco mais severa sobre as migrações e as suas regiões no geral. As migrações, elas não se comportam de formas igualitárias, elas se comportam de formas diferenciadas. E aí eu quero dar o destaque, por exemplo, para vocês sobre o caso dos Estados Unidos. De fato, os Estados Unidos, ele é o maior polo de atração de imigrantes. Se a gente pegar o continente europeu, eu tenho muita migração interna dentro do continente europeu. Agora, das migrações internacionais de outros continentes, a gente vai dar o foco justamente para os Estados Unidos como o maior centro de atração e tendo o maior número de imigrantes, tá? De fato, por causa da sua maior oferta de empregos, imigrantes da América Central, México, Índia, China e Vietnã entram de fato nos Estados Unidos em busca de melhores qualidades de empregos e de vida. Quero dar um destaque que o México e Estados Unidos formam o maior corredor bilateral do mundo. Sim, o maior corredor entre, de fato, nações bilateral é o corredor México Estados Unidos. Os chamados gatos, né? Pessoas que conseguem de alguma forma meandrar ali o processo de entrada e saída justamente de pessoas nessa região, destaca-se justamente
pela forte entrada, formas de tentativas de entradas de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E aí, por isso, foi adotada uma grande muralha, uma muralha de mais de 3.200 quilômetros em extensão, que não diminuiu as migrações irregulares, porém aumentou o número de mortes nas migrações, principalmente de mulheres, tá? Quero dar um destaque também que, de fato, o maior número de imigrantes hispânicos se compreende justamente nos Estados Unidos, 53 milhões no geral. 2/3 são mexicanos, porto-riquenhos, cubanos e salvadorenhos. Destaque para os mexicanos de fato. E principalmente, ano após ano, é verificada uma redução da migração México-Estados Unidos. Não está tendo um aumento, porém, uma redução de fato do número de pessoas saindo do México, indo aos Estados Unidos, mostrando uma melhoria da capacidade de vida e uma perda da centralização econômica dos Estados Unidos aos poucos. Já a União Europeia se destaca o pós-guerra, que começa a criar políticas de atração de imigrantes para a reconstrução desse continente. É claro que o espaço da União Europeia que mais atrai não é tanto o país do leste europeu, das antigas uniões repúblicas socialistas soviéticas. O ponto que mais atrai é o bloco dos mais ricos, o oeste europeu, justamente a Europa ocidental. Essa Europa ocidental, de fato, atrai principalmente asiáticos e africanos para sua ocupação. Destaque que dentro do bloco da União Europeia é adotado as suspensões fronteiriças do chamado espaço de Schengen. Dentro do bloco europeu, eu posso ter livre circulação de entrada de pessoas, capital, mercadorias e serviços. Porém, é adotado o chamado espaço de Schengen, onde é feita a total suspensão fronteiriça. Por exemplo, vamos supor que você está saindo da França e está indo para a Alemanha. Se não tivesse o espaço de Schengen, você francês ou você que viajou para a França tendo um passaporte da União Europeia, toda vez que você descesse na Alemanha, teria um fiscal fiscalizando cada um dos passaportes e ele iria verificar ponto a ponto, passageiro por passageiro, justamente quem entra e quem está saindo da Alemanha. Ou seja, você pode entrar, mas alguém iria verificar a sua entrada e a sua saída. No espaço de Schengen, é como se todos os países confiassem em si mesmos. Então, dentro dessa lógica, o que se estabelece? A suspensão fronteiriça. Se está vindo um voo da França para a Alemanha, e os dois estão dentro da União Europeia, e os dois estão dentro do espaço de Schengen, não há necessidade da Alemanha verificar os passaportes e vistos de quem está vindo da França, porque já se pressupõe que quem veio da França já teve uma análise francesa, ou da onde a pessoa chegou, justamente sobre a possibilidade de movimentação dentro do bloco. Então, o espaço de Schengen, ele não é quem aceita andar ou quem não aceita andar. Isso daí é proposto dentro da União Europeia, do mercado comum europeu. Mas ele é suspensão fronteiriça. Ele é justamente a não necessidade de andar em cada país e mostrar o seu visto em cada país. Então, é como se você tivesse mais liberdade ainda de não monitoramento dentro dessa ideia. Se destaca sobre alguns países pela bibliografia da Liga Terra 2015, que ainda não integram o caso da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça. Muito cuidado, aqui justamente eu estou referenciando por um livro, tá, da bibliografia. Eu quero que você entenda que essa aula ela tem um espaço e ela tem justamente um tempo. Se nesse tempo houve alteração disso daqui, considerar essa alteração, tá? Essa aula, ela pressupõe um espaço e ela pressupõe um tempo, tá? Por favor, se isso por acaso se alterar,
Analise essa alteração. E principalmente uma porta de entrada para imigrantes se destaca a Itália, Malta e a Espanha. E uma forte migração é vista do leste europeu de forma significativa. Destaque que em 2014 a Alemanha, querendo limitar a entrada de algumas nacionalidades, por isso uma migração controlada, começou a de fato controlar o fato de romênios, búlgaros e ciganos que não tivessem emprego no país, ele iria causar o seu repatriamento, ou seja, iria causar a sua expulsão para outros espaços. Se liga que também pode acontecer o caso de apátridas, pessoas que às vezes nascem em um país, mesmo os pais sendo de outra nacionalidade, eles não conseguem dar nacionalidade para ninguém. Isso também pode acontecer no mundo. Então vamos supor que o jovem sírio se case com uma outra jovem, não se case, mas tem um filho com uma outra jovem. E aí, por exemplo, eles não conseguem registrar, às vezes, numa nacionalidade, porque eles são ilegais, e às vezes nem na sua nacionalidade de origem, porque alguns estados teocráticos, por exemplo, só aceitam filho de jovens casados. Então essa criança, ela é apátrida, ela não tem pátria de fato, ela não tem nacionalidade em nenhum espaço e nenhuma região. Destaca-se também as migrações na Ásia. Entre 2000 e 2013, a Ásia contava com 1,7 milhões de imigrantes por ano. Destaca-se que, de fato, é o continente que registra maior saldo emigratório entre si e para fora, maior número de emigrantes, de fato, e seguido da América Latina e Caribe. A atração principalmente do Sudeste Asiático, Singapura, Malásia e Tailândia. Ou seja, o Sudeste Asiático tem alguns países que são chamados novos tigres asiáticos ou tigres asiáticos. Esses países, eles têm atraído mais imigrantes para si. Já o Oriente Médio, ele atrai imigrantes, sim, principalmente a partir dos anos 70. Destaque-se que Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos são os países que mais atraem imigrantes, destacando a saída justamente de pessoas do Paquistão, Filipinas e Índia em direção a esses países do Oriente Médio. Claro que para trabalhar de forma mais pesada, cargos de fato mais operacionais. Cargos mais pensantes, de alta tecnologia, ainda vêm dos Estados Unidos e União Europeia para o Oriente Médio. Então, essa mão de obra, ela é principalmente atraída mão de obra de baixa qualificação. A alta qualificação ainda vem da União Europeia, é tirado da União Europeia e tirado dos Estados Unidos. Destaca-se as grandes migrações internacionais recentes. Principalmente, a gente pode destacar o seguinte: nós temos o aumento das migrações, de fato, a partir da globalização e a partir dos momentos pós-guerras. O motivo das migrações, principalmente melhoria de vida, a atração de imigrantes com a chamada drenagem de cérebros e conflitos. Esses são os maiores motivos de migrações. No caso da saída de cérebros, um dos países que mais recebem dinheiro, ou seja, a pessoa sai e ela vai enviando dinheiro para a sua família, principalmente moedas desvalorizadas, isso é um repasse muito importante. Destaque para a ordem, como a Índia, China, Filipinas e México, na ordem das nações que mais recebem dinheiro de remessas do exterior. Já nos conflitos, destaca-se os conflitos nos países da União, ex-países que integravam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Iugoslávia, palestinas e sudaneses, tá? Justamente fugindo das guerras no seu espaço. A maioria das migrações, de fato, são regulares. Poucas vezes nós temos migrações irregulares, tá? São apenas, de fato, alguns porcento, cerca de 3% das migrações são consideradas irregulares. A maioria das migrações, elas são migrações regulares, normalmente entre países subdesenvolvidos ou em países de desenvolvimento, normalmente em países no entorno, tá? Destaque: os imigrantes legais são quase 50 milhões e que as migrações femininas
tem aumentado. Grande parte das migrações femininas eram de acompanhamento do homem. Hoje não. As mulheres já têm passado a fazer migração já como a chefe da família, propondo justamente essa ideia. Claro que eles normalmente vão buscar países onde tem a melhor rede de apoio. Por exemplo, nós brasileiros, normalmente, quando vão aos Estados Unidos, acham várias regiões, por exemplo, no caso da Flórida, que há um reduto de brasileiros. Há a possibilidade de eu viajar para os Estados Unidos e nem sequer falar inglês, de só conviver com brasileiros em áreas dos Estados Unidos. Isso facilita o mantenimento da cultura e a adequação àquele espaço. Destaca-se que os refugiados, principalmente, são 7% das migrações. Não são grande porcentagem, de fato, das migrações. Cerca de 13 milhões podem, de fato, executar por ano. Na Ásia, nós temos migrações, ou seja, nem todo refugiado vai diretamente para a Europa. A maioria migra dentro do espaço asiático. Na Ásia e na África, nós temos grandes migrações fortes, de fato, prendendo esses continentes. Claro que muitos deles saem para a Europa, mas muitos também permanecem dentro do seu próprio continente. Em 2013, a gente teve um grande salto no número de refugiados. De, normalmente, em média, 13 milhões, foram para quase 51 milhões, destacando-se justamente a guerra da Síria, Sudão do Sul e da República Centro-Africana, no qual teve uma grande mobilização de imigrantes, principalmente ocasionados pela guerra da Síria e pela sua guerra civil pós o período do levante árabe, da primavera árabe. Nas migrações, de fato, nem toda a população que se muda. Se mudar é algo muito complexo. Apenas 3% de toda a população é que, de fato, executa migrações. 59% em países desenvolvidos, ou seja, a maior parte buscam países desenvolvidos, agora a menor parte, 41%, 30 e poucos por cento, em países em desenvolvimento. Destaca-se que em países ricos a taxa chega a quase 10% da população são de imigrantes. Já países em desenvolvimento, apenas de 1,6%, ou seja, os países ricos ainda são os maiores atrativos, de fato, dentro dessa ideia. Destaca-se que grande parte das migrações movimentadas não são só da Ásia diretamente, e aí a gente pensa em países do Oriente Médio, por assim dizer, e África, mas destaca-se principalmente por países da antiga União Soviética. Sim, se a gente analisar os países com mais imigrantes, não quer dizer que é só europeus e só os Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos aparece, de fato, com o maior número de imigrantes, sim, mas depois nós vemos com a Arábia Saudita, Alemanha, Rússia, Reino Unido, os Emirados Árabes Unidos, França e Canadá.